Paz e graça, irmãos, saudações a todos. Estão me ouvindo bem? Aqui o meu sistema meio que está travando aqui, eu consigo ver só o Alessandro aqui. Vamos lá. A convite do nosso irmão Alessandro, hoje me foi dada a oportunidade de trazer a mensagem do dia. E hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos um assunto que eu gosto muito, que é a oração. Após o plano de salvação que o Senhor nosso Deus nos deu aí por meio de Jesus, é um assunto que eu acho que é muito importante, que eu gosto muito, e hoje eu vou compartilhar a mensagem sobre esse assunto com os irmãos. Como Deus responde nossa oração, né? Por que precisamos orar a Deus? Por que devemos orar, né? Deus vai nos dar tudo o que pedirmos, Deus sempre responde nossas orações. Como Ele responde, né, nossas orações? Será que eu posso orar em qualquer lugar? Posso orar em pensamento? Somente Deus recebe nossas orações? Por que orar em nome de Jesus? Então, são muitas perguntas quando se trata de oração. E hoje nós vamos tentar falar um pouquinho delas. Se Deus pode todas as coisas e já sabe o que é melhor para nós, por que devemos orar? Por que é preciso orar? Precisamos primeiro entender, irmãos, que Deus é do jeito que não é do jeito que pensamos ou queremos que Ele seja. Deus é do jeito que Ele é, conforme Ele mesmo se revelou e se revela nas Escrituras. É um ser pessoal que deseja um relacionamento com o ser humano. Com certeza, Deus poderia realizar tudo sozinho, sem precisar da gente, sem precisar do homem. Mas Deus decidiu cumprir seu propósito aqui na Terra, em comunhão comigo e com os irmãos, com todos nós. E para isso, uma das principais ferramentas que Deus estabeleceu foi a oração. Então, a oração ela é estabelecida por Deus para termos comunhão com Ele, relacionamento com Ele. E é exatamente isso que é a oração. A oração nada mais é do que um diálogo, uma conversa com Deus, entre dois seres pessoais. É um fruto de um relacionamento, Deus aguarda, Ele espera pela nossa oração, Ele espera que nós o busquemos em oração. É através da oração que podemos ter intimidade, comunhão com Deus. É somente através desse relacionamento que nós conseguimos ter essa intimidade. Por essa razão, não faz sentido ficarmos, por exemplo, repetindo frases ou fazer uma oração decorada. Isso não funciona em uma conversa, Duas pessoas conversando, não se trata de você repetir e repetir a mesma coisa. Isso não é um diálogo. Também não precisamos alterar o tom de voz, nem usar palavras difíceis para falar com Deus. A reverência tem que estar no coração. Mesmo que toda oração seja uma forma de adoração a Deus, podemos também orar de forma específica, para adorá-lo, por exemplo, exaltando a Deus por quem Ele é em oração. Também podemos pedir em oração, agradecer em oração, confessar, interceder a favor dos irmãos em oração. Então, podemos orar, sim, de forma específica a Deus. Mas, Lucas, e quando e onde devemos orar? A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. Esse é o primeiro ponto importante que nós vemos em Tessalonicenses 5, 17 e 18. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, o primeiro chamado, a primeira coisa que devemos ter atenção é que precisamos orar sem cessar. E isso significa que a nossa conversa com Deus deve ser constante, o tempo todo e em todos os lugares. Isso se torna possível porque também podemos orar em pensamento no Espírito, Contudo, muitas vezes, é preciso que nossas orações, irmãos, sejam verbalizadas. Precisamos falar de forma literal com Deus. Muitas vezes precisamos confessar algo a Deus, isso é necessário ser de forma verbal. Não podemos ter nenhum tipo de receio em fazer isso. É importante. Mais importante do que uma oração exclusiva, específica, melhor dizendo, por mais que possamos orar dirigindo, por exemplo, caminhando, correndo, ou fazendo qualquer outra coisa, nada substitui um tempo dedicado de forma exclusiva para a oração. Precisamos ter um tempo exclusivo com o Senhor, sozinho,
com o Senhor. Esse é o segundo ponto. Jesus, por diversas vezes, procurava um lugar isolado para orar. Por diversas vezes, ele se deslocava para estar a sós com seu Pai, com seu Criador. Na verdade, Jesus estava sempre querendo que a vontade de Deus se cumprisse na vida dele. E para isso ele buscava o Senhor em oração, o relacionamento com o próprio Pai em oração. Podemos ver em Lucas 5:16, ele bem se retirava para lugares solitários e orava. Jesus estava sempre em oração, sempre buscando constantemente ao Senhor de forma exclusiva, sem ninguém ao seu redor. E isso, irmãos, é de suma importância. E em Mateus 6, por exemplo, Jesus ensina a importância de ter essa oração secreta com Deus. Em Mateus capítulo 6, versículos 6 e 7, diz: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Ou seja, o próprio Cristo está nos orientando a estar no secreto diante de Deus. E é somente no secreto, aqui ele cita o quarto fechado, mas não necessariamente ou obrigatoriamente precisa ser o quarto, mas um local, um ambiente onde que você pode estar diante de Deus de forma exclusiva com Ele, sozinho com Ele. É onde você pode externar tudo que está dentro de você sem medo. É para isso, é isso que se trata a oração. Muitas vezes a gente pode citar aqui alguns exemplos, muitas vezes a gente compartilha, quer desabafar com uma pessoa, com outra pessoa que você confia, um amigo ou um ente querido, que você gosta de desabafar e conversar, mas a primeira pessoa que você tem que falar é com Deus. E a gente vai conseguir isso somente no secreto com Ele, de forma exclusiva com Ele. Ele é o principal conselheiro, né? Inclusive, irmãos, nesse trecho que eu li de Mateus 6, ele dá continuidade no texto, que é o texto base para a nossa aula de hoje. É nesse texto que Jesus ensina a oração que ficou conhecida por muitos como Pai Nosso. E a gente vai trazer aí 7 princípios básicos que devem guiar nossas orações. Jesus inicia dizendo no versículo 9, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O primeiro princípio que Jesus traz aqui é reconhecer a soberania e a santidade de Deus. A primeira coisa que Jesus faz é elevar o nome de Deus. Ele continua no versículo 10 dizendo, venha o teu reino. Esse é o segundo princípio, desejar que o reino de Deus seja estabelecido na terra. Ele continua dizendo, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O terceiro princípio é se submeter à vontade de Deus. Veja que Jesus, ele deseja que o reino de Deus se estabeleça dele, e se submeter à vontade de Deus é o que ele deseja naquele momento. No versículo 11, ele diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso nos leva ao quarto princípio. Reconhecer que Deus supre as nossas necessidades. Estamos num momento difícil, uma pandemia que já dura um bom tempo. E saber que Deus está nos sustentando desde o início até o fim, é sempre para cada um de nós. Saber que não vai faltar o que comer e o que beber, que Ele vai suprir a nossa necessidade, como a gente vê os pássaros nas árvores, como a gente vê toda a criação ao nosso redor sendo sustentada por Deus, não é diferente conosco. No versículo seguinte, versículo 12, ele diz, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O quinto ponto é estar disposto a perdoar para receber o perdão de Deus. Precisamos estar dispostos a perdoar aqueles a quem nos ofendeu, para que então, de uma forma verbal, em oração, clamamos pelo perdão de Deus e nós seremos perdoados. E Jesus, ele conclui no versículo 13, dizendo, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Esse é o sexto ponto e o único pedido na oração de Jesus.
pedir proteção contra a tentação, da qual nós todos estamos sujeitos todos os dias, e contra a ação maligna, contra o único inimigo do homem. E ele continua e encerra dizendo, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. O último e sétimo princípio, Jesus adora a Deus, reconhecendo o seu poder e a sua glória eterna, da qual também estava em Jesus. Perceba que Jesus ele inicia a oração e finaliza a oração contemplando a beleza e a glória de Deus. Contudo, irmãos, precisamos observar também, para ficar bem claro, 3 pontos muito importantes sobre a oração do Pai Nosso. O primeiro deles é, Jesus não ensinou uma oração para ser repetida frase por frase toda vez que conversarmos com Deus. Isso iria contra o que ele tinha acabado de falar para os discípulos ali sobre as vãs repetições. Né? Podemos orar o Pai Nosso, Lucas? Podemos orar o Pai Nosso, desde que haja um entendimento do que estamos falando e que seja realmente o que desejamos falar para Deus. Será que a oração do Pai Nosso, por completo, será que é aquilo que nós precisamos e desejamos falar com Deus? Por mais que pareça ser uma oração universal, irmãos, não é. Tá? Presta bastante atenção nisso. Não é uma oração universal. É uma oração, sim, ensinada por Jesus, mas não é uma oração universal. Orar o Pai Nosso, irmãos, presta atenção. Orar o Pai Nosso só faz sentido para quem é filho. E só é filho aquele que recebeu esse direito através de Jesus Cristo. Então, muitas pessoas estão usando o Pai Nosso de uma forma religiosa dentro de uma religião. E isso não é coerente. Jesus está ensinando a forma que nos achegamos a Deus, não pedindo para que repetirmos as palavras dele ali. Então, por isso que só faz sentido para quem é filho, para quem tem um entendimento de quem é Jesus. E quem recebe nossas orações? A Bíblia também é clara em relação a isso. Todas as nossas orações devem ser dirigidas somente a Deus. Não existe uma passagem sequer na Bíblia ensinando que a oração deva ser feita para outro ser que não seja Deus. Contudo, a gente precisa entender também, irmãos, que é essencial saber que Deus é um ser triuno. Nosso relacionamento é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Nada nos impede de conversar com Jesus, que é nosso melhor amigo. Veja isso, melhor amigo. Jesus nos dá a oportunidade, novamente, de estarmos diante de Deus, por meio dele, através dele somente, e ele nos chama de amigo. Entende, irmão, a proximidade que nós temos com Deus, o que ele nos chama a ter com ele, e com o Espírito Santo, que é o nosso Consolador e que habita em nós. Por essa razão, é muito importante saber por que a Bíblia nos ensina a orar ao Pai em nome de Jesus. Isso nos leva ao próximo assunto, que é muito importante, A oração em nome de Jesus. Por que orar em nome de Jesus? Inclusive, há uma promessa bíblica, de que tudo que pedirmos ao Pai em nome de Jesus, nós recebemos tudo. Mas por que, Lucas, então, muitos não recebem? Por que muitos de nós não recebemos? Vamos falar de alguns motivos. O primeiro parece muito óbvio, mas não é. Meio clichê, mas também não é. E é por não ter fé. Um dos motivos que não recebemos o que pedimos é por não ter fé. E quando falamos de fé, devemos lembrar do seu aspecto prático. Quem crê faz algo. Tiago nos ensina isso. A fé sem obras ela é morta. Então, quem crê precisa fazer algo. Muitos pedidos que são feitos em oração exigem uma ação da nossa parte. Quando não agimos é porque duvidamos, e se duvidamos não recebemos. Nós estamos esperando que caia do céu o que pedimos, de uma forma como mágica. Não. Outro ponto importante, por não ter Jesus Cristo, como a gente mencionou. Por não ter Cristo como seu Senhor e Salvador. Uma vez que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, o único caminho para nos achegarmos a Deus, somente estando nele é que nossas orações serão respondidas. Se não estamos nele, não iremos ser atendidos. Podemos fazer de tudo que não iremos, não adianta. Precisamos de Jesus. Ele é a ponte que nos leva a Deus. Por ter uma ideia errada, irmãos, do que é orar em nome de Jesus, não basta fazer qualquer tipo de oração
por exemplo, e colocar no final a frase em nome de Jesus. Você colocar diante de Deus, por exemplo, e falar: Senhor Deus, me dê um carro em nome de Jesus. E esperar que o carro estabeleça ali na sua garagem, por exemplo, ou por qualquer outro motivo. Irmãos, orar em nome de Jesus, presta bem atenção nisso também, que é importante. Orar em nome de Jesus é orar de acordo com a vontade de Jesus. É pedir o que ele pediria. O que Jesus pediria a Deus? Nós precisamos ter esse pensamento. Nós vamos chegar diante de Deus, muitas das vezes, sem pedidos, sem agradecimentos até mesmo, mas pedir a Deus, conversar com Deus de forma como é a oração. De forma, por exemplo, chegar diante de Deus e pedir a Ele: Senhor, qual a tua vontade para a minha vida, né? O que o Senhor deseja que eu faça para que o seu dia seja melhor? Nós vamos chegar diante de Deus: Senhor, o que eu posso fazer para alegrar o Senhor? Por muitas vezes estamos mais preocupados no que nós queremos, sendo que Jesus nos ensina a orar de acordo com a sua vontade, o que Jesus pediria. Afinal, se estamos pedindo algo em nome de alguém, é como se a própria pessoa que estivesse pedindo. Por isso, tudo o que pedirmos, irmãos, de acordo com a vontade de Jesus, receberemos. Irmãos, Deus sabe o que é melhor para nós, né? A Bíblia diz que nós não recebemos porque pedimos pelos motivos errados. Veja em Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. E é isso que muitas vezes estamos fazendo. É a intimidade com Deus, irmãos, que vai fazer com que a nossa vontade se alinhe com a vontade dele. Deus sabe o que é melhor para nós. E quando estaremos prontos para receber. O que Deus tem preparado para nós é exatamente o que queremos, mesmo que não saibamos disso. Deus olha para o objetivo final, irmãos, da nossa oração e nos entrega exatamente o que precisamos para alcançar aquele objetivo, mesmo que seja algo diferente, né, do que pedimos. Irmãos, Deus responde nossas orações. Deus sempre responde nossas orações quando elas seguem os princípios corretos. Por essa razão é importante saber como ele responde, né? É claro que Deus pode nos responder da forma em que ele quiser, né? Deus jamais estará limitado a nos responder de uma forma específica. Contudo, dificilmente ouviremos sua resposta através da nossa audição, né? Muitos de nós esperam que venha um romper dos céus e Deus fale conosco. Normalmente, a resposta de Deus vem de uma forma silenciosa, através de uma confirmação em nosso espírito, além de nos responder através da Bíblia, através das circunstâncias exteriores. Também, irmãos, não podemos ser daqueles que pedem força, por exemplo, mas reclamam de carregar o peso. Irmãos, já chegando ao final da nossa mensagem, precisamos ser perseverantes na oração. Uma vez que temos a certeza de que Deus sempre nos responde, devemos ser perseverantes na oração. Isso não significa que devamos repetir constantemente nossas orações, ao ponto delas se tornarem mecânicas. É como se fizesse parte de um ritual sagrado. Além disso, não adianta nada orar todos os dias pela manhã e não conversar com Deus pelo resto do dia. Perseverar na oração é conversar com Deus o dia todo. É ter aquele relacionamento. Temos que sim que ter aquele momento, como eu disse, aquele momento exclusivo, onde só você externa tudo que você tem diante de Deus, você se revela, tira a máscara, você faz aquilo que só diante de Deus você pode fazer. É claro que isso é importante e é necessário. Mas precisamos também o dia todo estar diante do Senhor, entregar o seu dia diante de uma situação adversa, seja ela qual for, no trabalho ou em qualquer outro lugar. Nós precisamos entregar a cada momento, a cada passo que damos diante do Senhor. É vencer a vontade da nossa carne estar perseverando na oração. Quem não gosta de orar, muitas vezes? Muitas vezes, às vezes eu não sinto, por exemplo, vontade de orar em algum momento. Mas quando eu rompo essa vontade de orar me prostrando diante de Deus, eu estou dizendo para minha carne que eu tenho o controle sobre ela. Que Deus tem o controle sobre a minha vida. Então é assim que eu consigo vencer a carne. E isso é perseverar, é ter uma vida de oração. Mesmo que muitas vezes
irmãos, não saibamos como orar, o que é normal, muitas vezes é difícil transformar sentimentos em palavras, né? Muitas vezes é difícil transformar algumas dores, algumas perdas, algumas situações, externar isso diante de Deus e crer, ter fé que Ele pode fazer algo. Muitas vezes é difícil transformar isso em palavras, né? Mas podemos orar sem ter medo, né? Sem ter medo de que nós seremos, vou ser julgado por Deus, porque eu sou um cristão e eu pequei e fiz isso ou aquilo. Não, justamente Deus nos chama a estar nele, permanecer nele, não em qualquer outra coisa. Não precisamos orar com medo, pois o Espírito Santo também nos ajuda. Nossas orações, irmãos, só precisa ser sincera, espontânea e constante. Irmãos, não existe vida cristã sem oração. Amém? Eu gostaria de encerrar o sermão de hoje com uma leitura que se encontra mais específica em Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículos 6 ao 9, que diz assim: Não andei ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará convosco. Esse é um chamado do Senhor para nós hoje, para meditarmos nessa palavra durante a semana, e que os irmãos recebam de bom grado a palavra do Senhor em nome de Jesus. Amém.